Graça e paz, amados irmãos, meus amigos e amigas, pessoas que estão comigo nesse projeto de conhecimento da palavra do Senhor, de lermos Gênesis, Apocalipse, a palavra de Deus, amém? Nós estamos aqui lendo o segundo livro histórico, que é o de Juízes, e nós vamos fazer a leitura hoje do capítulo 12, 13, 14, amém? Nós vamos ver, já vimos sobre Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair e Jefité, pessoas que foram levantadas como juízes pelo Senhor para livrar o povo de Israel de seus inimigos, quando eles se apostatavam, deixavam de servir ao Senhor e se voltavam para Astarote, para os Balaíns, para os deuses que não eram deuses, e deixavam o conserto do Senhor. Deus permitia que seus inimigos os assolassem, amém? E a partir do momento que eles clamavam a Deus e começavam a pedir socorro ao Senhor, Deus, pela sua graça e misericórdia, levantava um juiz. E hoje nós vamos ver sobre Ibizan, Elon, Abidom e Sansão, pessoas que foram levantadas como juízes neste período, a partir do capítulo 12. Então vamos fazer a nossa leitura. Jefité peleja contra os Efraimitas e os Gileaditas. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefité: porque passaste a combater contra os filhos de Amon, e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que me não livráveis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Porque, pois, subistes vós hoje contra mim, para combater contra mim? E ajuntou Jefité a todos os homens de Gileade, combateu com Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei, então os homens de Gileade lhes diziam: és tu efraimita? E dizendo ele: não, então lhe diziam: dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia: Sibolete, porque o não podiam pronunciar assim bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim, naquele tempo, 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos. E Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado nas cidades de Gileade. Ibizan, Elon e Abidom, juízes dos israelitas. Depois dele julgou a Israel Ibizan de Belém, e tinha 30 filhos, e pôs fora 30 filhas, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos, e julgou Israel 7 anos. Então faleceu Ibizan e foi sepultado em Belém. Depois dele julgou a Israel Elon e Zebulonita, e julgou Israel 10 anos, e faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois dele julgou a Israel Abidom, filho de Hilel, o Piratonita, e tinha 40 filhos e 30 filhos, de filhos que cavalgavam sobre 70 jumentos. E julgou Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Hilel, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Capítulo 13, servidão dos israelitas sobre os filisteus, e o nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, não tinha filhos.
E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou a seu marido, disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela, de tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhas, te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres o holocausto o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor, e agiu o anjo maravilhosamente, vendo-o Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém sua mulher disse: Se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, e chamou seu nome Sansão, e o menino cresceu, o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Capítulo 14, o casamento de Sansão. E sucedeu Sansão, e desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tina das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão
possantemente, que ofendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito sem ter nada na sua mão, porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele, e foi-se a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes dele, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os jovens. E sucedeu que, como o vissem, tomaram 30 companheiros para estarem com ele. O enigma de Sansão. Disse-lhe, pois, eu vos darei um enigma a adivinhar, e se nos 7 dias das bodas mo declarardes, e descobrirdes, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E se não puderdes declarar, vós me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestes. E eles lhe disseram, dai-nos o teu enigma e adivinhar para que ouçamos. Então lhes disse, do comer saiu comida e doçura saiu do forte. Em 3 dias não puderam declarar o enigma. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão, persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimamos a fogo a ti e à casa de teu pai. Chamastes-nos vós aqui para possuir o que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse, tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma, a adivinhar ainda, não declaraste a mim. E ele lhe disse, eis que nem a meu pai, nem a minha mãe eu declarei, e tu declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo, e disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol, que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse, se vós não lavrasseis com a minha manovilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas, e matou deles 30 homens, e tomou as suas vestes, e deu as mudas de vestes aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que o acompanhava. Glória a Deus, nós finalizamos aqui a leitura de hoje, capítulo 12, 13 e 14 de Juízes, onde nós vimos aqui, aqueles juízes que foram levantados depois de Jefté, Ebizam, Elon e Abidom, e também o nascimento de Sansão, que veio a ser levantado pelo Senhor para livrar o povo de Israel dos filisteus, Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nunca desampara o seu povo, mesmo nos momentos em que eles transgridem a sua lei, os seus mandamentos e estatutos. A graça e a misericórdia do Senhor sempre está presente para livrar, para dar livramento, para guardar o seu povo dos seus inimigos, amém? Então nós estamos aqui, não é porque nós somos bons, porque nós merecemos, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, irmãos, Pela graça que nós somos salvos, sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, um dom gratuito do Senhor, a nossa salvação, e nós devemos exercitar a nossa salvação, desenvolver ela com temor e tremor diante do Senhor, amém? Nós vamos orar e agradecer a Deus por mais esta oportunidade que tivemos de nos debruçarmos diante da palavra do Senhor.
Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te damos graças por tudo. Mais uma vez, nesse dia, a qual nós chamamos de hoje, nesse dia que eu creio, Senhor, na tua bênção, na tua vitória, no mover das tuas águas, diante, meu Deus, dos problemas, das dificuldades, diante daqueles que se colocam diante de nós como empecilho, embaraço, diante daqueles que se levantam contra nós sem causa, sem motivo, sem razão. Nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos a vitória, nós declaramos a queda do inimigo, a queda do gigante, a queda das barreiras, dos empecilhos, dos embaraços, porque maior é o Senhor que está conosco, Pai. E em nome de Jesus, a tua palavra diz que garante que em todas as coisas, Senhor, nós somos mais que vencedores, e tudo podemos em Ti que nos fortalece, Senhor. É crendo, meu Pai, na Tua mão poderosa sobre as nossas vidas, é crendo no Teu anjo que se acampa ao nosso redor e nos livra, é crendo que o Senhor é um Deus conosco, Emmanuel, e que o Senhor diz, ai daquele que mexe com a menina dos Teus olhos, Senhor. Oi, calachuri, calabassuri, me calamassu, decanta labacheia. Ai daquele, Pai, que mexe com a menina dos Teus olhos, Senhor. O Senhor, meu Deus, vai mostrar que só o Senhor é Deus, Pai. E o Senhor é um Deus que guarda, que vela pelos teus filhos, pelos teus ungidos, e nós declaramos a derrota do inimigo ou do adversário. Tampa a boca do leão, tampa a boca da serpente e coloca por terra, Senhor, todo mal, toda malignidade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos, meu Deus, que o inimigo já está derrotado, nenhuma arma forjada contra mim, contra aquele que crê em Ti, na Tua palavra, contra aquele que obedece e anda pelos Teus caminhos, pelas Tuas veredas, prosperará, Senhor. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, meu Pai. Toda língua, Senhor, que usar contra nós em juízo é condenada em nome de Jesus, Senhor. Esta é a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, que nós declaramos, Pai. Oh, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, crendo sempre na bênção e na vitória. Ori calabachuri mi calabassu decanta nahai, e cassui decomanai decanta labacheia. De calabassu de comanagaçu de caixalabarras de canta, e amandou comandacai sai, Senhor, manai, de comalai, de comanai, sui de co, de canta, homem, falo eu contigo, de calabassu de cai, tu que me ouve neste decanta, labassu de comanagaçu de cai, tô dando grande livramento neste de calabassu de canta, tô eu repreendendo o mal sobre a tua vida, de calabassu de comanagaçu de cai, toda a fúria do inimigo, toda a fúria do adversário tenho colocado por terra hoje, de raço e de comanagaçu de cai, para que tu saiba que eu sou Deus, ó, contigo na terra, de calabaçu de cantalabacheia. Muitos tramando contra ti, de calabaçu de comanagaçu de cai, mas estou eu, ó, de canta, confundindo o inimigo, o adversário, ó, para que eles venham saber, ó, que eu sou Deus que velo pela tua vida, de calabaçu de comanagaçu de cai, e ai daquele, ó, decanta, que peleja contra os meus, de raço e de comanagaçu de cai. Eu fecho hoje sepultura na tua vida, de raço e decanta, mas abro sepultura na vida de pessoas, ó, de calabaçu de cai, para saber que eu sou Deus, de raço e de comanagaçu de cai, que dou vida e tiro vida. Decanta, faço descer a sepultura, mas faço tornar dela também. Anai, decanta, labaçu de comanagaçu de cai, tampa a boca do leão e a boca da serpente, ó, de raço e de comanagaçu de cai, quebro o laço, ó, xanai, decanta, e repreendo todo o mal, xanai, eu sou de calabaçu de cai, decanta, recebe aí, ó, e fica na minha dispensação, de rai, de comanai, decanta, labacheia, mas continua, de raço e de comanagaçu de cai, trilhando os meus caminhos, os caminhos da verdade, as veredas da justiça, porque sendo vem, ó, xecalabai, eu sou decanta, para dar, ó, decanta, a recompensa àquele que vencer, xanai, de calabaçu de cai, fica na minha dispensação, recebe a minha paz.
Ori calabacho, me calabaço decanta, labacheia. Oh glória, aleluia, meu Deus, louvado e engrandecido é o teu santo nome, Senhor. A ti, meu Deus, toda honra, a ti, meu Pai, toda glória, todo louvor, Senhor, e adoração, meu Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Receba a palavra do Senhor no seu espírito, no seu coração. Tome posse dela, creia, acredite, tenha fé, porque Deus é o Emanuel, um Deus conosco. Ele vê tudo, sabe tudo e está em todos os lugares e não tem nada, né, que possa escapar das suas mãos, né? Então, operando Ele, quem impedirá? Amém? A vontade de Deus é soberana sobre a minha vida e sobre a tua vida. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?